Muito bem. Sem mais delongas, eu quero convidar a irmã pastora Kátia, por favor, venha aqui à frente. Nesse Dia das Mães, pensei, uma mamãe precisa nos abençoar aqui, e aí veio o nome da nossa amada pastora Kátia, gente preciosa aqui da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, tanto tem nos abençoado, lecionando na escola bíblica, é uma referência para nós aqui, uma mulher de Deus, e certamente o Senhor tem muito a falar ao nosso coração através da vida da nossa querida pastora Kátia. Então, se você puder nessa manhã fechar os seus olhos, estender suas mãos para cá, vamos orar abençoando a vida da nossa irmã. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida da tua serva. Te pedimos, ó Pai, que nessa manhã ela seja usada pelo Senhor, instrumento do Senhor, para comunicar a nós a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, vinda dos altos céus, que o Senhor já deu à sua mente, ao seu coração, possa também, Senhor, encontrar lugar em nós. E que ela nos conduza exatamente para onde o Senhor deseja. Senhor, que a pastora Kátia seja usada pelo Senhor, instrumento do Senhor, e que ela pregue com ousadia, intrepidez e autoridades vindas do alto trono da tua glória. Que nosso coração e nossa mente estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos através da tua serva. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada, pastor. Bom dia, irmãos. Meu desejo é que a paz do Senhor seja derramada no coração, na mente e no lar de cada um. No coração das mães, meus parabéns às mães. Hoje é um dia maravilhoso. Nosso dia é todo dia, mas já que tem um dia para festejar, e que a gente festeje em alto nível, né? E eu louvo a Deus pela condição de mãe, né? E não somente condição de mãe, mas na condição de vó também, mãe duas vezes, né? Eu louvo a Deus por isso. Irmãos, deixa eu esclarecer uma coisa para os irmãos. Eu tenho que confessar, irmãos. Eu tenho que confessar. Irmãos, amanhã eu vou para o médico, assim que eu acordar. Porque eu cismei que o culto começava às 9h30. Aí chegamos aqui, eu e minha família, eu quero pedir perdão à minha família, né? Chegamos aqui, tirando foto lá atrás, e o culto rolando aqui, eu não sabia. Ai, meu pai, me perdoem, irmãos. Realmente, isso já está me preocupando. Eu realmente, obrigada, meu irmão. Eu vou procurar um médico. Meu Deus. Mas eu quero, de antemão, apresentar aqui a minha família que veio comigo. Eu quero perdão, tá, meus filhos? Essa mãe é muito enrolada. Olha, levanta aí para poder o pessoal te conhecer. Olha, são 3 filhos. 2 filhos biológicos, 1 filho genro e 2 netos. Né? O Mauro, que batizou agora há pouco tempo, né? Que eu até comuniquei à igreja. O meu genro, que é pastor da igreja de Monte Oreb, em Bangu, juntamente com o pastor Edson. Os meus 2 netos, Ana Clara e Pedro, e a Ana Clara batizou há 2 anos atrás. E o Pedro vai batizar hoje, ô glória! Ô glória! Ô glória! Ô glória! Para a honra e glória do Senhor. E a minha filha Cassandra, que é uma pessoa incansável na obra também, uma companheira do meu genro. Então, que o Senhor continue abençoando vocês. A nossa família é uma família bem-aventurada, assim como eu quero que todas as famílias aqui sejam, né, bem-aventurados. Pode sentar. Então, irmãos, diante dessa emoção todinha, né? São muitas emoções, né? Eu escolhi um tema para falar a respeito a nossa mensagem vai ser temática, né? Não vou perder essa oportunidade, irmãos, de pregar uma mensagem temática, falando a respeito do amor de mãe. Mas eu coloquei o título da minha mensagem de O Maior Amor do Mundo. E o texto que eu vou usar como base para essa mensagem é um versículo que todo mundo conhece, que é o versículo áureo da Bíblia. Então, vamos falar todos nós o versículo áureo da Bíblia, que está em João 3,16?
Aleluia. Vamos falar de novo, irmãos? Esse texto é muito maravilhoso. Vamos agora, eu vou acompanhar os irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou orar. Senhor, louvado seja teu santo nome. Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra, Senhor Deus, é a nossa direção, é o nosso manual de crença, de fé, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pelo teu grande amor por nós, pela nossa casa, pela nossa família. E, Deus, eu quero entregar, meu Pai, essa mensagem em tuas mãos e te pedir, Senhor Deus, que da mesma forma que essa mensagem foi poderosa no meu interior, Senhor, que possa ser poderosa no interior de cada mãe, de cada filho que aqui está, Senhor Deus, para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei o título da minha mensagem de O Maior Amor do Mundo, porque o amor de mãe é uma das expressões mais profundas e marcantes da existência humana. E antes mesmo de uma pessoa entender o significado da palavra amor, todos nós sentimos esse cuidado, esse afeto, esse carinho na prática, antes mesmo de saber o que é amor. E aí, fazendo uma relação, olha, desse amor maravilhoso, tão grandioso que a gente vai falar aqui, com o amor de Deus por nós, a gente vai ver que honra a mulher tem, a mãe tem, de ter nela uma expressão da maior característica de Deus, que é o amor. Coisa maravilhosa. Então, ser mãe é um ministério diário, irmãos. Não é um ministério exposto, muitas das vezes, porque o maior trabalho desse ministério de mãe é um ministério à parte, invisível, que ninguém vê. Então, é cuidar de alguém sem que ninguém veja. É nas madrugadas, nas enfermidades, é nas preocupações. Então, o ministério de mãe é um ministério de cuidado, sem que ninguém veja. É um ministério de proteção, mesmo quando a gente está cansada. E a gente protege. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo que aqui tenha mães e tenha homens, essa mensagem é para você porque você é filho. E quando a gente fala a respeito de mãe, a gente se lembra da nossa condição de mãe, mas também se lembra de que somos filhos. E mesmo que nossa mãe não esteja aqui, né, em vida, né, terrena, como é o meu caso, essas mensagens que me remetem a esse cuidado de mãe, isso nos faz muito bem, muito bem. Então, essa proteção que a gente sente num abraço, essa proteção que a gente sente, às vezes, numa palavra carinhosa, às vezes até quando o filho vai tomar a vacina, e aí a mãe pega assim, só no bracinho, né, para dizer, não, estou aqui, ou então segura forte, porque senão corre e não toma a vacina. Mas ser mãe é um ministério que ora em silêncio. É aquele ministério que a gente coloca o joelho no chão e a gente clama a Deus por uma situação que a gente sabe que a gente não tem condição nenhuma de mudar, mas que Deus tem, e a gente coloca nossa confiança em Deus. É um ministério de confiança em Deus e de oração em silêncio, uma oração de fé que muda as circunstâncias. Nós cremos dessa forma. E amar sem exigir uma recompensa. Porque muitas vezes o nosso amor, numa criança, no nosso filho que é pequeno, às vezes a gente recebe como troca aí uma malcriação, né? Não, né? Filho é assim, não, e você está ali, você vai se machucar, menino.
né? Não é assim o cuidado de mãe? Mesmo quando a gente não tem retorno. E isso vai se estender pelas fases de idade, várias, na adolescência, muitas vezes na recusa, na rebeldia, e na fase adulta também. Quando a gente ama e, de repente, até aconselha, e a gente vê que o nosso conselho não é recebido. Então, não há um retorno, mas a gente ama apesar de. É por isso que o amor de mãe, ele é um amor que remete a Deus. Remete a Deus. O amor materno acompanha todas as fases da vida. Todas as fases. A infância, quando a mãe protege, quando a mãe cuida, quando a mãe trata da saúde, a mãe e o pai. Eu estou falando mãe, mas eu tive um marido que foi pai. O meu marido foi mãe junto comigo. Meus filhos estão aqui e sabem disso. Ele tinha um cuidado de mãe para os meus filhos. Quando eu estou pregando a respeito de mãe, eu me lembro muito dele. E quando chegava no Dia das Mães, eu falava assim: filho, eu sou muito feliz por ter você como pai dos meus filhos. E se eu tivesse que casar de novo, eu queria que você fosse pai. Todo Dia das Mães eu falava isso. E todo Dia dos Pais, ele falava para mim que ele estava feliz porque eu era mãe dos filhos dele. E isso aí é com toda a sinceridade que eu estou falando para os irmãos. Isso é uma alegria que eu tenho. Então, todas as fases da vida, na infância, quando a mãe nutre, são os braços, os pais são os braços, as pernas do bebê, que não sabe, depende totalmente da mãe. E eu vou fazer ênfase na mãe. E na adolescência, quando é uma fase onde, a adolescência é uma fase onde há uma busca de autonomia, onde há um crivo, da criança na adolescência, por isso que é uma fase difícil, quando ela começa a colocar páreo a páreo aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela está vendo, para formar os valores. Por isso que é tão importante a questão do exemplo, né? Não é apenas falar, mas porque vai chegar uma hora que o teu filho vai confrontar o que ele aprendeu e o que ele vê, né? E na fase adulta, irmãos, porque na fase adulta a gente aprende a respeitar a independência do filho. É um aprendizado, não é fácil aprender a respeitar a independência, as escolhas do filho. E muitas das vezes aquilo ali não está em conformidade com aquilo que a gente acha que seria o melhor. Mas aí a gente aprende a respeitar as escolhas do filho e ser suporte em todas essas fases, tanto na fase infantil, na adolescência e na fase de adulto, né? Então, não é por acaso, irmãos, que Deus escolheu o amor de mãe para ilustrar o seu próprio amor. Amor materno é um reflexo do coração de Deus. Então, a gente vai ver, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que é uma honra, essa condição. Essa condição de mãe é uma honra. Ah, mas, poxa, eu passo tanto sufoco. Ah, poxa vida, minha vida é permeada de tanto sofrimento, de tanta dificuldade com meus filhos. É uma honra. É uma honra porque aquilo que... Ninguém ora por um filho como ora uma mãe. Ninguém ora por um filho como ora uma mãe. De arrancar do fundo da sua alma o clamor a Deus. Então, qual foi a minha proposta hoje? De trazer para a nossa reflexão 3 exemplos de mãe que vão nos... A ideia é esses 3 exemplos que possam estar alimentando a nossa fé, que possam estar nos fortalecendo, e não somente mãe, mas os filhos também, tá? E a primeira, eu tirei um exemplo.
do Velho Testamento, do Antigo Testamento, um exemplo do Novo Testamento, e eu tirei um exemplo que não está na Bíblia, mas de uma pessoa que contribuiu extremamente para o cristianismo, com as suas obras, tá? Então, a primeira pessoa lá do Antigo Testamento é Joquebede. Olha, quem foi Joquebede? Ela foi a mãe de Moisés. Olha a questão dessa mãe. Essa mãe vivia num tempo de escravidão, irmãos. O povo tinha lá o seu espaço, lá ai, meu Deus, o lugar, meu Pai amado, no Egito, tinha seu lugar no Egito, mas ainda era escravo. E aí o povo cresceu muito depois de José, cresceu demais. E aí o faraó, ele ficou com medo daquele povo continuar crescendo e, de repente, ter uma rebelião, ser mais forte do que os egípcios. E aí, primeiramente, ele começou a massacrar com o trabalho. Ele ordenou que o trabalho fosse muito mais intenso para ver se eles perdiam a força. Mas aquele povo era povo de Deus, continuava firme. E aí o que aconteceu? Ele fez um decreto, olha, todo recém-nascido precisa ser morto. Matem todos os recém-nascidos. Irmãos, a dor era muito grande de uma mãe, de saber que, antes mesmo, quando o filho nascesse, ele já estava predestinado a morrer, né? E a Bíblia diz que Joquebede foi uma mulher que enfrentou o medo, irmãos. Porque o que ela fez, ele é muito mais intenso do que quando a gente lê assim, de uma forma dinâmica. Porque, olha só, o decreto era que tinha que ser morto. Mas Joquebede faz o quê? Esconde o seu filho por 3 meses. Olha, se ela fosse descoberta, ela seria morta. Mas ela esconde o seu filho e cuida do seu filho durante 3 meses em secreto, irmãos. Mas aí, depois de 3 meses, não havia mais condição, porque o filho já estava muito forte, muito grande, ela não tinha mais condição de esconder aquele filho. Então, ela toma uma decisão de fé, porque ninguém esconde um filho durante 3 meses para colocar num rio para morrer. É ou não é? Não, não coloca. Ela não colocou no rio porque ela desistiu do filho. Ela colocou num rio com uma atitude de fé, irmãos. Porque existem situações em que nós não podemos fazer mais nada, a não ser confiar em Deus. Já fizemos a nossa parte, mas precisamos confiar em Deus. Já demos o remédio, já fizemos de tudo, já criamos, já está adulto, já não depende mais da gente. Mas a gente sabe que existe alguma coisa que precisa ser feita para o nosso filho, para o bem-estar, para a saúde mental, física. E aí, nessa hora, a gente precisa largar ali aquele cestinho no rio e confiar no Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu pode todas as coisas, Senhor. Senhor, eu não estou tacando para morrer, eu não estou soltando para morrer, eu não estou soltando, eu não parei para isso. Eu parei porque eu sei que Tu é um Deus que todas as coisas Tu pode. Eu entrego em Tuas mãos a vida do meu filho, meu Pai. Aquilo que o médico não pode fazer, Tu podes, ó Pai. Aquilo que o homem não pode fazer, Tu pode, Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que ninguém pode fazer, Tu pode, meu Pai. Joquebede é um exemplo de amor confiante, de um amor que não temeu, de um amor que entregou, que confiou, amor que aprende a entregar. E a condição de mãe, irmãos, é uma condição de aluno. Quem é que se forma em mãe?
Eu acho que ninguém se forma em mãe, nem pai, né, pastor? Nem pai. A gente não se forma. Mesmo que a gente tenha 10 filhos, a gente não se forma. Ah, eu estou experiente, eu já tenho experiência. É nada. As situações mudam. As situações mudam. Mas mudam mesmo. Eu me lembro que o meu filho tem 44 anos, mas quando ele tinha 1 ano e 3 meses, ele estava chorando e, de repente, criou-se um caroço que enorme. E eu olhei e fiquei apavorada. E fui para minha vizinha. Dona Anita, minha vizinha era maravilhosa. O que é isso? Isso é hérnia. Leva ele para o médico. Olha, foi um momento muito crítico da nossa vida. Levamos, ele operou, teve que operar. Depois de 3 anos, minha filha nasceu. A minha filha nasceu e ela tinha um problema que nos deixava muito preocupados. E a primeira vez que aconteceu, a gente não sabia o que era. A minha filha não tinha resistência à temperatura alta. Mesmo que ela não tivesse com febre, se tivesse muito calor, ela convulsionava. Ela entrava em convulsão. E o médico me explicou que era uma questão de maturidade do cérebro, que o cérebro vai amadurecendo e tudo mais. Mas, irmãos, ela teve que fazer um tratamento, várias vezes convulsionou com a gente, uma vez com o pai na praça. Olha, só porque eu tive uma experiência com meu filho, que eu tirei de boa, tirei nada, irmãos. Tirei nada, Deus, pelo amor de Deus, meu pai, porque a gente tinha que correr rápido com a minha filha para poder baixar a temperatura, botar gelo, botar tudo, tem que baixar a temperatura rápido, para poder não atingir o cérebro. Então, ninguém tira diploma de mãe. Só que a gente vai aprendendo nas fases do nosso filho e nas condições que a vida nos apresenta, nas circunstâncias que a gente vai vivendo. É assim, é desse jeito. E se não houver um suporte de fé, se não houver um suporte de confiança em Deus, vai ser difícil, viu? A mãe vai ficar maluca, o pai vai ficar maluco, não dá. Se não tiver um suporte, não dá. Não é por nós. Então, Joquebede é o exemplo de uma mãe que protege o seu filho, de uma mãe que se entrega nas mãos de Deus, uma mãe que confia em Deus. Então, aquilo que parecia impossível para ela botou o filho lá no rio, e aí a gente sabe que acabou que a filha do faraó encontrou aquela criança, e recebeu como seu filho. A irmã de Moisés, que estava acompanhando o cesto, logo se apresentou e falou assim: olha, quer uma mãe hebreia para poder... sim. A Joquebede ainda foi paga para cuidar do filho. Olha só que coisa maravilhosa que Deus faz. Olha aí o que parecia uma coisa terrível. O Senhor, o que a palavra de Deus diz? Todas as coisas juntamente cooperam o quê? Para o bem daqueles que amam ao Senhor. É assim. É assim. E aí, ela criou o filho dela, e quando o filho ficou mais velho, ela entregou para a filha do faraó, mas que com uma base já de valores que ela mesma pôde colocar. Uma base de valores. Então, seja na escola, seja na enfermidade, seja em qualquer situação, a gente precisa confiar no Deus que criou Moisés, que continua criando os nossos filhos junto conosco. O Deus que protegeu Moisés é o Deus que ainda é o mesmo, irmão, não mudou nada. É Antigo Testamento, é o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus. É Antigo Testamento, e daí? Os tempos mudam, mas Deus continua a mesma coisa. E a palavra do Senhor também, ela não muda. As promessas do Senhor não mudam.
Uma mulher que me deixou muito, também é uma experiência que eu acho assim fantástica, fantástica mesmo, lá no Novo Testamento, a mulher cananeia, né? A mulher que Ciro-fenícia, ela era estrangeira, Jesus estava passando por aquela região, né? E aí aquela mulher com um problema seríssimo com o seu filho, com a sua filha, ela vai atrás do socorro do Senhor. E aí isso está em Mateus 15, 21. Eu vou ler porque a história é realmente muito tremenda. Diz assim, olha: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Quando a gente olha esse texto, a gente para pensar que Jesus era cruel, hein? Caramba, ele chamou a cananeia de cachorra, né? De cadela? Não. O termo que ele usa é uma questão de um animal de estimação. O que ele quis dizer com isso? É uma metáfora que Jesus usou para dizer que, naquele momento, a missão dele era no meio dos judeus. Ele veio, em primeiro lugar, para salvar os judeus que achavam que estavam salvos. Mas não veio aí, naquele momento, para os gentios. Gentios, aqueles que não eram judeus. Mas aquela mulher, ela ficou no lugar da filha dela, tanto ela sentia a dor da filha, ela foi empática, porque quando ela vai atrás de socorro de Jesus, ela fala: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. Porque ela estava sofrendo com aquela condição da filha. A filha estava endemoniada. Estava precisando de libertação. Uma mãe pode fazer isso por um filho? A mãe pode libertar o filho do domínio do pecado? A mãe, já estabelecido, a mãe pode, de alguma forma, libertar da escravidão do pecado um filho? E aí aquela mulher, ela, sabendo que Jesus estava passando, foi atrás de Jesus. E aí, em primeiro lugar, quando ela clama a Jesus, ela recebe um silêncio. Ah, irmãos, tem coisa pior nessa vida, meu Pai. Ô Senhor, me perdoe, mas o teu silêncio dói. O silêncio do Senhor dói. Quando a gente ora, quando a gente clama, nada acontece. Quando a gente ora, quando a gente clama, e os anos vão passando, e o tempo vai passando, nada acontece. O silêncio de Deus realmente é uma coisa difícil. Olha, eu fui a última filha a se converter. Na época que eu me converti, minha mãe já estava morta. Minha mãe não me viu convertida. Mas, com certeza, ela orou muito tempo. Esse Deus é um Deus que honra, irmãos. Pode crer. Ele é um Deus que honra.
E quando eu me converti, eu me lembrei muito da minha mãe. Ela não viu, mas o Senhor a honrou a fé. Ele honra a fé. E não é uma questão de tempo, não é uma questão, porque as coisas não acontecem muitas vezes do jeito que a gente espera que aconteça. Deus, Ele tem uma visão macro da coisa. Nós temos uma visão muito limitada. Mas o Senhor tem uma visão, e eu tenho certeza que quando minha mãe estava viva, Deus já estava trabalhando em mim. E minha mãe não sabia. E nem eu sabia. Nem eu sabia. Mas o Senhor já estava trabalhando em mim. Para me levar até aquele momento em que eu me rendi ao Senhor. E quando eu me rendi ao Senhor, eu me lembrei muito da conversão da minha mãe, uma conversão genuína. Minha mãe foi convertida do espiritismo para o Evangelho. Uma conversão genuína, que me impressionou mesmo quando eu ainda não era crente. Me impressionou a mudança de vida da minha mãe. Me impressionou. Mas esse silêncio que ela recebeu, e depois ela recebe ainda essa fala. Gente, essa fala, olha, não é bom que o pão seja dado aos cachorrinhos. Né? E aí a pessoa poderia até ficar ofendida, né? Mas ela entendeu essa metáfora. E aí, irmãos, as coisas não é feita do nosso jeito. Deus tem, Ele sabe como lidar com cada um, com os nossos filhos. Ele sabe como lidar com a pessoa, para levar aquela pessoa até aquele momento. Ele sabe. Quando chegar a hora, eu falo, passei? Não? Então, o que aconteceu? Porque eu já cheguei atrasada, estou meio elétrica, né? Mas Ele sabe como faz com o teu filho, com a tua filha, Ele sabe como faz com a tua família, Ele sabe o tempo certo. Deus sabe o tempo certo. Deus é um Deus que não perde oportunidade. Ele é o maior investidor que existe. Ele investe em vidas. E aí, ela continua com aquela fé humilde, Nada acontece, aí ela ainda escuta palavras que, de repente, poderia até esfriar a fé dela, mas ela continua, Senhor, olha que humildade. Mas até os cachorros comem daquilo que sobra da mesa dos seus donos, Senhor. Então, uma mulher, um amor que não desiste, irmãos. Um amor persistente. Um amor que não se esfria, nem por causa de tempo, nem por causa de nada. É amor de mãe. Que precisa ser, a gente precisa continuar. Não adianta, já orei tantos anos. Tem jeito mais não. Que isso? Repreende essa palavra da tua boca, mãe. Não tem mais jeito. Repreende em nome de Jesus. Tem sim, porque Deus pode todas as coisas. A gente não pode aceitar essa palavra de derrota. Porque a enfermidade do meu filho não tem mais jeito. Porque não tem mais como ele ser liberto. Ele já está muito afundado nas drogas, ou ele está muito afundado no vício, ou na bandidagem. Deus pode todas as coisas. Mãe, a mulher cananeia nos dá o exemplo de uma mulher que não desiste do seu filho, que continua clamando em oração, de um amor humilde, que se aproxima de Jesus, reconhecendo que ela é totalmente dependente do Senhor. Totalmente dependente do Senhor. E aí a gente clama, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, meu Pai, dessa situação. A mulher cananeia é o exemplo do amor de mãe, que não desiste, que persiste e que ora. E aí a gente vai ver que a oração, ela tem uma importância extrema
eu estou falando muito alto, de uma importância extrema na vida da família. Eu levei a mensagem essa semana para o trabalho de oração e eu estava falando a respeito de família. E aí eu estava falando a respeito da necessidade que nós temos de colocar a nossa família nas mãos do Senhor. E de que a oração, ela é capaz de mudar toda circunstância. A gente precisa acreditar nisso, irmãos. Você precisa acreditar nisso, mãe. Você precisa acreditar nisso. Aí a gente fala assim, mas é só para os filhos que não é crente. Para os filhos que é crente também, irmãos. A gente está nesse mundo. A gente está rodeado de uma sociedade corrompida. A gente não prende os nossos filhos dentro de casa. A gente não prende os nossos filhos o tempo todo junto conosco. O que a gente faz? A gente precisa deixar os filhos ir para a escola, ele precisa se divertir, ele precisa ter amigos. E tudo isso precisa ser, a gente precisa estar vigilante em oração e também atento a quem são os coleguinhas dos nossos filhos e tudo mais. Por causa da influência. Então, Cananeia, a mulher cananeia, a mãe do Novo Testamento, que eu tirei para poder falar sobre ela. A outra mãe, irmãos, não está na Bíblia, mas ela foi uma mulher que durante 17 anos orou pela conversão do seu filho ao cristianismo, que foi a Mônica. A Mônica, o filho dela, agora vocês vão saber quem é a Mônica, né? O filho dela era o Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho. Olha, ele viveu mais de 10 séculos antes da Reforma Protestante. Mas esse homem deixou um legado, né? Um compêndio de estudos sobre a graça de Deus, sobre a impotência do homem para a salvação, e ele fala a respeito da graça, da necessidade da graça. E aí, mas antes dele se converter, ele viveu uma juventude devassa mesmo. Ele viveu uma juventude, ele foi envolvido em prazeres, em filosofias pagãs, em vícios, em pecados, em tantas situações que Mônica, a mãe dele, né, depois ela também foi canonizada, né, Santa Mônica, assim como o filho Santo Agostinho, na Igreja Católica, que era a igreja que imperava na época. E aí o que acontece? Ela orou, ela não desistiu. A história diz que ela ficava muito angustiada com a vida que o filho levava, porque o filho sofreu muita influência do pai, né? Então, e ela se sentia muito angustiada, e ela não desistiu, irmãos. Mesmo com aquela situação, porque não é fácil você ver uma filha ou um filho na prostituição, no vício. Não é fácil. Mas ela não desistiu. E quando tudo parecia perdido, o filho se converte. Através de uma palavra, uma mensagem de um bispo e através das orações dessa mãe. E aí, irmãos, irmãs, não desista dos seus filhos. Eu não sei se existe mãe aqui em que os filhos estejam mergulhados nas drogas. Eu não sei se existe mãe aqui como o Agostinho, na época da juventude,
Porque quando ele se converteu, ele tinha 30 anos, irmãos. Tá? Então, ele já era bem velhinho. Né? Velhinho que eu digo porque não foi na mocidade. Olha, ela não desistiu. Então, eu não sei se existe aqui mãe que os filhos também estejam mergulhados na indecência, na pornografia, na prostituição, filhas, filhos. Irmãos, a gente não ama o pecado como Deus também ensina a gente não amar. Ele não ama o pecado e nós também não temos que amar. Ele é o nosso exemplo. Mas a gente ama nossos filhos. A gente ama os nossos filhos, irmãos. A gente não ama o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Mas a gente ama os nossos filhos. A gente não tem que desistir deles. E a gente não tem que abrir a boca para dizer, não há jeito para aquilo. Não há jeito para aquilo outro. Então, ele se converte, ele estuda retórica, ele faz uma série de estudos e contribui de uma maneira tremenda depois de 1080 anos, mais ou menos. Os artigos dele vai influenciar Lutero na Reforma Protestante. Olha que coisa. Quando Lutero ele defende a questão da graça de Deus, quando ele faz menção, quando ele vai buscar nos estudos de Agostinho essa abordagem da graça de Deus e da incapacidade do homem, né, de se salvar. Então, você vê que nós falamos de uma mãe que teve que agir com o seu filho pequeno. Nós falamos com uma mulher que nós não sabemos a idade da filha, mas estava endemoniada. Nós falamos de uma mãe, de um filho adulto. Eu quero dizer que ser mãe é um eterno aprendizado. O amor de Deus refletido nas mães é a coisa mais maravilhosa que existe, irmãos. Olha, o amor materno é reflexo do amor divino através do cuidado de Deus. Olha, em Mateus 23, 37, não abre não, tá? Não abre não porque eu vou ler. Em Mateus 23, 17, diz assim. Assim, olha só. Desculpa, irmãos. Insensatos e cegos, pois qual é maior? Desculpa, irmãos. Mateus 23, 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E aí a gente vê quando Deus se coloca como mãe, como uma ave, uma mãe que protege os seus filhinhos. E quando Jesus, olhando para Jerusalém, por causa da rejeição ali daquele povo, ele diz, olha, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo, proteger vocês, mas vocês não quiseram, porque os líderes religiosos de Jerusalém rejeitavam a mensagem de arrependimento, rejeitavam a mensagem de salvação de Jesus, porque eles achavam que eles não precisavam de arrependimento, a vida deles era uma vida, eles eram religiosos, eles não necessitavam de arrependimento, e o Senhor prega a questão, é necessário arrependimento. É preciso arrependimento, é preciso que o pecador dê a meia volta e vá para a direção de Jesus e dê as costas para o pecado. Isso é arrependimento. E aí o Senhor se coloca aqui
como um lamento, né? Destacando o amor, a compaixão diante dessa rejeição, né? Eu imagino a dor, né? Porque é muito tremenda essa questão da rejeição de Jesus, né? Então, o cuidado que protege e o consolo que restaura, porque a Bíblia vai dizer em Isaías 66, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolei. Lá em Isaías 66, 13. E aí, essa mensagem é uma mensagem de Isaías, né, entender o contexto dessa mensagem é até uma coisa meio que complicada, mas não vou entrar nesse mérito não, tá? Mas essa mensagem foi para aquele pessoal que veio do pós-exílio, que saiu da Babilônia. E quando chegou em Jerusalém, encontrou tudo destruído. E eles ficaram mergulhados ali, aquela pobreza e tudo mais. E aí Isaías vai profetizar, né? Embora Isaías não tivesse vivido naquele tempo, mas existe aí uma linha de estudo que outras pessoas também completaram o livro de Isaías. Não vamos entrar nesse coisa. Mas essa profecia foi para aquele povo, para aquele momento. E aí ele diz, olha, como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha, o consolo de mãe é uma coisa tremenda. Ai, meu Deus, o colo de uma mãe, o carinho de uma... Meu filho está com 44 anos. Tu sabe, né, filho? Tu sabe, né? E aí... E meu filho não deu trabalho nenhum, ele não deu trabalho. Não deu, não. O meu filho não era manhoso mesmo. Não era, irmãos, não era. E não é ainda não. Ele não é manhoso. Mas, quando ele chega lá em casa para conversar, e eu sinto que ele precisa do colo, no sentido figurado da mãe, né? A gente precisa ter essa sensibilidade. Às vezes, a gente pode dar um colo para uma criança, mas a gente não pode dar quando o filho está crescido. Mas o colo aqui se refere ao consolo que uma mãe pode dar. Às vezes, numa situação de frustração. Às vezes, faz um concurso e teu filho não passa, ou está aguardando alguma coisa que não chega, e aí começa a ficar desanimado e enfraquecido na fé, e aí você vem com aquela palavra de mãe. Meu filho, quando chegava lá em casa cansado do trabalho, 18, 20 anos, e aí que não estava aguentando, estava trabalhando muito. Você é novo, você ainda aguenta o dobro. Você ainda aguenta o dobro. Para com isso. Que negócio é esse? Que não aguenta o dobro. Mãe, a senhora não entendo sim, você é novo. Por quê? Porque eu não queria alimentar aquele sentimento de autocomiseração do meu filho. Oh, eu sou pobre, coitado, estou trabalhando muito. Nada, é novo. Vai trabalhar, né? Então, depois que ele entrou na faculdade, vai trabalhar, para saber o valor do dinheiro, né? Então, essa questão do amor que consola, do amor que encoraja. Então, Deus, Ele é essa mãe, Ele se apresenta como essa mãe, como colo de uma mãe que consola no momento em que você está precisando de consolo, de força, de encorajamento. Oh, glória desse Deus que se coloca como mãe, que consola, que fortalece, que sustenta. Oh, glória! Oh, glória!
Oh, glória! É maravilhoso, irmãos. O colo de mamãe, muitas vezes, é o primeiro lugar onde aprendemos sobre conforto. Primeiro lugar. E o amor que nunca desiste. Em Isaías 49, tem uma profecia que diz assim, ó, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, que gerou no seu ventre? Mas, se por um acaso houver alguma, eu jamais me esquecerei de você. Ele se coloca como uma mãe que está além daquela mãe que desiste do seu filho. Porque existe. É difícil? É, mas existe. Infelizmente. Mas o Deus, ele fala assim, olha, presta atenção, mesmo que exista, eu não vou desistir de você. O Senhor não rejeita aqueles que se achegam a Ele. O Senhor não rejeita aqueles que se achegam a Ele. Ele se coloca como essa mãe que não rejeita, que jamais... o que poderá te afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? É a tribulação? É a largura? É o comprimento? É a altura? É o quê? O que tem mais poder do que o amor de Deus na tua vida? Ah, porque eu desisto. Eu conheci um homem que o tênis teve. O tênis. Esse irmão, ele, antes de eu me converter, ele ia para a igreja comigo. Ele ia para a igreja comigo, pegava o mesmo caminho, morava na mesma rua. Depois de um tempão, eu não conhecia, eu não vi mais o irmão. Meu Deus do céu. Depois de muito tempo, esse irmão apareceu. Meu irmão, estou sentindo tua falta. Quanto tempo que eu não te vejo? Ele, irmã. Pô, estou indo na igreja, eu vou para a igreja, eu vou no culto. Pô, aqui meu tênis. Poxa, eu estou com o carro todo esculhambado, não consigo consertar. Falei, meu Deus, que o irmão está equivocado. O irmão está aí na igreja, está buscando Deus para conseguir coisas por causa de aquisição. E às vezes a gente vai buscar Deus somente quando a gente precisa de alguma coisa. Mas Deus, Ele quer ser adorado. Deus, Ele quer ser exaltado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quando eu falei a respeito do trabalho de oração, eu estava falando a respeito da busca de Deus e de trazer Deus para dentro do nosso lar. Hoje tem muita gente frustrado com Deus. Por quê? Porque não aprendeu na família a colocar Deus nas tribulações. Porque só aprendeu a agradecer pelas bênçãos. E aí o filho precisa também ser levado. Olha, nós estamos com esse problema. Nós precisamos disso aqui. Só Deus é quem pode nos ajudar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Então o filho tem que ser levado também para um momento de precisão. De saber que é Deus a fonte daquilo que a gente precisa. E aí, o filho, às vezes, só aprende a agradecer as bênçãos, a pedir as bênçãos, quando chega mais adiante e começa as tribulações. Que Deus é esse que me abandonou? Né? É complicado. Então, o amor que nunca desiste, o amor de Deus que nunca desiste. Irmãos, a maior expressão de amor, a maior, que pôde ter em todos os tempos, foi o amor de Deus. Foi o que nós dissemos lá no início da mensagem. Deus, Ele amou o mundo de tal forma, que é a questão da intensidade. A intensidade foi tão grande que é difícil mensurar. Por quê? Porque Deus não... Olha, Ele nos amou quando a gente era inimigo dEle. Ele te amou quando você estava longe dEle. Ele te amou quando você não merecia, quando eu não merecia. E por causa desse amor,
Ele entregou seu único filho para morrer naquela cruz, tomar o meu lugar, porque ele não pecou. Eu pequei. Fui eu que pequei. Eu que merecia a morte. Mas ele, naquela cruz, me perdoou. Ele entregou seu filho para liberar perdão para a gente, para nos absorver da condenação da morte eterna, da separação eterna com Deus. Hoje nós oramos a Deus e temos certeza que Deus está ouvindo, porque Jesus morreu naquela cruz. E liberou perdão, a paz entre nós e Deus. O amor que acolhe, mesmo quando a gente não merece. O amor que nos salva do poder do pecado, da escravidão do pecado. Naquela cruz, Jesus morreu para nos salvar da escravidão do pecado. Hoje nós não somos escravos do pecado, a gente pode dizer não para aquilo que o Senhor condena. A gente pode ter força para dizer não, isso não é de Deus. Não, o Senhor morreu em meu lugar. Naquela cruz, Ele me libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado. Que coisa maravilhosa, irmãos. E um amor que nunca desiste, como nós vimos aqui. Pode uma mãe esquecer do filho? O Senhor não vai desistir de você nunca. Às vezes a gente esquece, a gente desiste da gente, né? Eu conheci uma pessoa que era homem. Ele estava tão desiludido da vida que ele desistiu de mim. Barbudo, desistiu de fazer barba, de cortar o cabelo, desistiu dele. Pode acontecer até com mulher, desanimada, desistir. Para que eu vou me arrumar? Não, minha vida não vale mais a pena. Ei, o Senhor não vai desistir de você nunca. Mas não vai mesmo. Mesmo que você desista de você, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te fortalecer. Porque naquela cruz Ele morreu por você. Ele morreu por você, Jesus morreu por você. Essa foi a maior expressão de amor. Um amor de mãe extraordinário. Um amor eterno. Ser mãe é mais do que gerar filho. É exercer um ministério de amor. Cada lágrima, cada oração, cada sacrifício silencioso, tudo isso revela um pouco do coração de Deus para a nossa vida. Mãe, o seu trabalho não é vão no Senhor. Continue orando. Continue dando amor. Continue investindo para o seu filho. Continue. O Senhor está vendo. Deus é o Deus que honra as orações. Deus conhece a sua luta. Deus conhece os seus receios. Deus conhece as suas dificuldades, a sua fragilidade. Deus conhece. Continue, caminhe. Vocês carregam uma das maiores expressões do amor divino na terra. Nós carregamos a maior expressão do amor divino nessa terra. Coisa mais maravilhosa. Filhos, hoje é um dia muito mais importante do que somente entregar presente. Presente é bom, quando a gente pode dar. A mãe não se alegra de um filho que se sacrifica por causa de presente, não, irmão. Duvido que se alegra. A mãe se alegra? Fala aí, pastora. Não se alegra. Porque a maior alegria de uma mãe, o presente maior é o filho. Né? Mas é bom receber presente quando pode, né? É bom receber. Então, uma florzinha, né? Um perfuminho, seja lá o que for. Mas, filho, mais do que isso, honre a sua mãe. A sua mãe não é perfeita. A sua mãe não é aquilo que você deseja que ela seja.
A sua mãe não é o exemplo que você quer de perfeição, mas ela é sua mãe. E ela dá o melhor que ela pode, mesmo que esse melhor não seja aquilo que você acha. Honre a tua mãe, mais do que presente. Reconheça nela o cuidado de Deus sobre a sua vida. Olha, se existe distância entre você e a sua mãe, se existe frieza, se existe uma mágoa, se reconcilie com tua mãe nesse dia. Esse vai ser o maior presente que você pode dar para ela. Existe alguma coisa que você está ferido? Existe alguma coisa que você está ressentido? É hoje, aproveita. Deus está falando ao seu coração. Mãe, se existe alguma coisa que você está ressentida, teu filho falou alguma coisa ou fez alguma coisa que te magoou, que te feriu, é hoje o dia. Libera perdão. Libera perdão para as bênçãos poderem serem derramadas sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua mãe. Libera perdão. Mães, talvez você esteja cansada. Olha, às vezes cansa, viu? Ser mãe é muito bom, mas ser mãe de pequenininho, meu pai amado. Por isso que Deus é maravilhoso, é sábio. Deus, Ele fechou já o ventre da mãe, quando a mãe já não tinha mais condição de correr atrás de filho, né? Oh, glória! Mas aí vem os netos. Mas os netos são diferentes, porque o neto, você quando está cansado, você dá para o seu filho, né? Você dá para o seu filho e tudo mais, né? E tudo mais, e a gente pode paparicar, não tem aquela obrigação de educar e tudo mais. Mas olha, mãe, se você estiver cansada, se você estiver preocupada com alguma coisa, se você chora por alguma coisa, hoje o Senhor te diz, não desista. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do seu filho, da sua filha. Eu estou cuidando da sua casa. Não desista. O Deus que guardou Moisés, que respondeu à oração da mulher cananeia, o Deus que viu as lágrimas da Mônica, também está ouvindo as suas orações. Eu quero fazer uma oração nesse momento e depois passar o momento de apelo para o pastor da igreja. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor, ó Deus, Tu nos conhece, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor Deus, Tu nos conhece na nossa individualidade, Senhor. O Teu conhecimento de nós vai além da aparência, daquilo que aparentamos ser, muitas vezes, Senhor. Por isso, ó Pai, nessa hora esquadrinha o nosso coração. Esquadrinha o coração das mães, ó Pai. Esquadrinha o coração dos filhos, dos pais, dos seus filhos, Pai. Esquadrinha. Oh, Deus querido, renova, Senhor Deus, tudo aquilo que precisa ser renovado. Lava, meu Pai amado, o nosso interior com águas vivas, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Tira toda mágoa, todo ressentimento, todo medo. Tira, meu Pai amado, toda incredulidade. Em nome de Jesus, joga por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E nos fortaleça para a Tua glória, Pai. Nos levante, Senhor, para que Teu nome seja glorificado através da nossa maternidade, da nossa casa e da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.